Bem-vindos. Obrigado, Isa. Boa tarde a todos, a todas. Me sinto honrado e feliz de ter sido escalado e convidado, para apresentar a doutora Márcia Nascimento, que eu conheço de muito tempo. Então, vou falar um pouquinho, apresentá-la para quem sabe pouco sobre ela. Doutora Márcia Nascimento, do Rio Grande do Sul. Na língua do seu povo, ela tem o nome de Goité, ela é da metade dos Camé, ou seja, o povo da gente da marca comprida. Ela é mestre e doutora em Linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela defendeu uma tese, uma dissertação e uma tese sobre elementos importantes da língua da qual ela é falante nativa, o caingangue, que é uma língua que está entre as 5 línguas indígenas, de maior população falante indígena, mas que, apesar de tudo, também tem perdas, e é por isso que ela tem um trabalho também com revitalização, do qual ela vai nos falar. Ela tem especialização em revitalização linguística e cultural pela Universidade Nacional Major de São Marcos, no Peru, e um pós-doutorado na UFRJ, na mesma temática. Atualmente, ela desenvolve atividades de pós-doc, com bolsista de pós-doutoramento, aqui no Departamento de Linguística do IEL, com atividades de docência também nos cursos de graduação aqui do Instituto. A doutora Márcia é pesquisadora do Laboratório de Psicolinguística Experimental da UFRJ e integra o GT Nacional da Década Internacional das Línguas Indígenas. Faz 7 anos, pelo menos, que ela desenvolve um programa, ações de revitalização linguística do caingangue na terra indígena onde ela nasceu. E é um projeto cujo nome integra o título que vocês viram disponibilizado no site. É um grande título, eu vou mencioná-lo, mas ela vai explicar depois que ela abreviou, também porque o povo abreviou o nome. O projeto chamava-se Cainganguin Mbré Engi Crepen Yagfe, ou seja, ninho... desculpa. Tá, ok. Ninho de Língua e Cultura Caingangue, e tinha um subtítulo lá no site, Métodos de Imersão para a Transmissão Intergeracional das Línguas em Perigo de Desaparecimento, mas é o tema que ela vai nos justamente esclarecer aqui. Então, agradecemos à professora Márcia pela oportunidade de podermos ouvi-la, e quem puder também pode recomendar, porque ela vai estar dando os cursos aqui no próximo semestre, também no Instituto. Yagmaha Karkika. Idmaha Taminta Tishauri Yagbretaki e Nronoi, Idmin Tushanoi, Combetinha Cotinha, Tacto Nonoi, Rio Grande do Sul, Taisha Márcia, Tasha Caringagni, Tasha Nonoi Tikini, Ingata Nonoi, Emota Nonoi Tiki, Cachataki Unicamp que Tacto estuda nos estados aqui e até mesmo de fora, né, do nosso país. Então, para mim é uma honra e uma alegria enorme estar aqui nessa mesa com o professor Gilmar D'Angelis, um dos especialistas que tem estudado caingangue, né, nos últimos tempos, junto com a saudosa Úrsula Wiesemann. Eu acho que é um dos pesquisadores que mais conhece o caingangue hoje. Então, para mim, sempre foi uma alegria enorme aprender com ele, e agora também dividir uma mesa aqui para a gente falar um pouco desse trabalho que eu desenvolvo. Então, sobre o título da apresentação, Caingangue Yagfe, na verdade a gente resumiu o título, né, que é Caingangue Engi Crepen, como consta lá no site. Yicrepé é o pensamento próprio do caingangue, que a gente traduz por cultura, né? Então, seria ninho de língua e cultura caingangue.
E aí, processos, né, de transmissão intergeracional é um método que a gente usa dentro do ninho, né, para as crianças adquirirem a língua caingangue ainda na primeira infância, de forma mais orgânica, eu diria, né? Crianças que já não falam mais a língua caingangue, elas então têm esse espaço do ninho, né? Crianças onde a família já não fala o caingangue, né? Então, a ideia foi trazer um pouquinho assim para essa conversa nossa, um pouco dessa experiência, né, de revitalização, que esse projeto ele se situa, né, nesse contexto atual que a gente vivencia, que é o adormecimento, né, das línguas indígenas, silenciamento, morte. Então, tem muitos termos relacionados a essa situação atual das línguas indígenas, né? Então, assim, nessa reflexão que eu vinha fazendo para a fala de hoje, né, eu estava pensando e estava brincando comigo mesmo, assim, em relação a são dias de evento, né, do dia 16 até hoje. Então, eu sou a pessoa que traz um pouco aquela notícia um pouco triste. E como a gente sempre fala, né, a notícia ruim fica por último. Mas ruim no sentido de realmente uma realidade triste que envolve as nossas línguas no Brasil e as línguas minorizadas, as línguas minoritárias, seja lá como for, mas principalmente línguas que sofreram, né, o processo de colonização. Então, essa é a realidade dessas línguas, né, onde sempre tem uma língua majoritária que oprime essa outra língua, né, essa língua dos povos, geralmente dos povos originários. Então, essa é a parte triste, né, talvez a notícia triste do evento. Então, mas, por outro lado, uma notícia alegre também, porque esses povos, né, com o apoio, com a parceria, né, de pessoas, como muitos que estão aqui, professor Vilmar, professores aqui também da Unicamp, e país afora, em outras universidades, têm junto, né, nesse engajamento em relação a essa situação, né, em tentar reverter essa situação de perigo de desaparecimento das línguas. Então, muitos indígenas hoje chegam à pós-graduação, né, não só mestrado, doutorado, mas também alguns já chegando até no pós-doutorado, né. Hoje eu estou com um projeto aqui, trabalhando junto com a professora Filomena, um projeto que envolve um pouco de análise linguística, mas a outra parte que está voltada para essa revitalização. Então, a gente precisa, né, sempre de parceiros, e muito mais os povos indígenas, para quem conhece, para quem acompanha um pouco, né, são questões assim, muito complexas e que realmente tudo que envolve, por exemplo, língua, território, né, espiritualidade, que para os povos indígenas eles estão profundamente relacionados, questões relacionadas a a esses aspectos são bem complexos para o povo indígena enfrentar sozinho, né, como a gente tem visto na maioria dos povos. Então, essa apresentação eu pensei nesse sentido de trazer um pouco, né, dessa experiência mais, digamos assim, mais isolada, mas também como é que se situa, né, nesse contexto atual. Então, esse projeto de reflexão deixa eu tentar passar aqui. Isso. Esse projeto de revitalização chamado Ninho de Língua, Caingangue Mimbre e Crepé Fê, nasce então já antes, né? Antes de 2016. Então, o projeto realmente, a gente passou a realmente concretizar o projeto a partir de 2016, né?
É um projeto, então, que foi pensado, né, como um diálogo intercultural entre o povo Maori da Nova Zelândia e o povo Caingangue aqui do Rio Grande do Sul. Eu sou do Rio Grande do Sul, né, mas a gente sabe que Caingangue tem desde o estado de São Paulo até o Rio Grande do Sul, né? Antes também tinha em Misiones, na Argentina, então o povo se espalhava por aí. Então, algumas pessoas que eu encontrei, né, no Unicamp, como tudo quase relacionado principalmente às línguas indígenas, né, esse silenciamento, ele nos diz muita coisa, porque eu falava Caingangue, às vezes em sala, ou com as pessoas que eu encontrava, e tinha até pessoas que realmente nunca tinham ouvido, né? A gente nunca ouve o som das línguas que estão ao nosso redor. Então, é realmente um silenciamento, né? Então, no estado de São Paulo tem Caingangue, assim como tem outros povos, né? Mas se a gente for pensar quantas línguas indígenas eu já ouvi, né? Que meus ouvidos já ouviram, né? E a gente sabe que essas línguas estão desaparecendo, e muito rápido. Então, são para os indígenas, para os Caingangue, assim como para todos os povos indígenas que sabem da situação de suas línguas, é uma preocupação diária, né? E são questões que elas precisam, a gente precisa lidar com isso o mais rápido possível, no sentido de tentar reverter esse quadro, né? Então, esse projeto ele nasce dentro desse contexto, então, de movimentos anteriores, como, por exemplo, esse curso de revitalização que eu fui falar um pouquinho mais para frente. Então, a partir desse curso de especialização, eu tinha projetado um ninho de língua piloto para os Caingangue, né? A gente sabe que o Caingangue é uma das indígenas mais faladas do Brasil, né? Estima-se 50%, uma população total, pelo censo de 2010, de quase 40 mil pessoas. Agora, o último censo, eu ainda não tive esses dados assim de quantos Caingangue, mas já passa de 40. E mesmo assim, né, por essas classificações que a Unesco dá, o Caingangue, mesmo assim, está em perigo de desaparecimento. E a gente sabe, né, os pesquisadores sabem que tem línguas aí com um número já mínimo de falantes. 2, às vezes uma pessoa que lembra, porque ela já não tem mais com quem falar, né? Então, para alguns povos, é uma situação realmente muito crítica, né? Então, a ideia do ninho de língua piloto a ideia mesmo é você ter, né, um modelo para servir de inspiração para esses povos, que muitas vezes não sabem por onde começar, de tão crítica que está a língua. Então, esse projeto ele nasce, né? Os ninhos de língua, eles tiveram sucesso, né, como metodologia de reversão, digamos assim, para a língua Maori. Então, esse projeto entre os Maoris ele é bem conhecido no mundo inteiro, né? Foi lá que desenvolveram e hoje desenvolveram práticas, né, de transmissão intergeracional e no modelo ninho de língua, e hoje é conhecido como sistema de educação infantil, né? Então, tem toda uma discussão de que é necessário, de que é importante que a criança adquira ainda na primeira infância a língua indígena, né? Então, para quem estuda aquisição de língua, sabe essa importância que tem, né, da diferença da faixa etária com que você adquire uma língua, né? Então, em 2016, a gente iniciou o projeto, tivemos visita, né, das professoras Maori na terra indígena Nonoai. Esse projeto, então, é desenvolvido na terra indígena Nonoai. E, então, em 2016, a gente teve as primeiras conversas. Primeiro, a equipe que a gente chamava de brasileira, né, porque eram eu, mais o professor Marcos Maia e a Shang Wan, que é antropóloga. Então, a equipe era essa no Brasil que começou as discussões lá na comunidade. E no mesmo ano,
a gente recebeu a visita das professoras Mauri, né? Duas professoras Mauri que tiveram diretamente relacionado, trabalhando, né, na linha de frente do movimento Corrangareu, que na língua Mauri é ninho de língua, né? E teve visita nas escolas, elas tiveram uma interação, né, com as crianças, ensinaram brincadeiras Mauri para as crianças, mesmo não sabendo o português, né? Não está querendo passar. Bom, então, esse era o primeiro lugar que a gente tinha imaginado fazer um ninho de língua, que é um centro cultural Caingangue Guarani desativado. Então, a ideia era ativar e instalar o primeiro ninho de língua Caingangue. Então, no mesmo ano a gente foi, né, para Nova Zelândia. Aqui nessa foto vocês veem o currículo do ninho de língua, né, dos Corrangareu Mauri. A gente teve lá oficinas, né, sobre o currículo Corrangareu. A gente visitou várias escolas de educação infantil. A gente acompanhou o dia a dia, né, desses Corrangareu, dessa educação infantil, né? E uma das coisas importantes, né, como que hoje eu falo como são pilares para essas iniciativas de revitalização, né, como o próprio título fala, ninho de língua e cultura, que no Caingangue tem um significado mais profundo, né, quando se fala em Yicrepé, que é o pensamento próprio do Caingangue, né? Então, com tudo isso vem a questão da espiritualidade, e que lá na Nova Zelândia também isso é muito, muito sério. Então, nessa foto, quando você entra em algum espaço Mauri, você não entra assim, chegando, como a gente fala, né? Aqui no Brasil. Tem todo um protocolo de recebimento das pessoas, do estrangeiro, né? Então, essa casa é uma casa espiritual, chamada Marai, que é uma casa dos ancestrais, né, para os Mauri. Então, você passa por aquele protocolo onde eles te chamam e te permitem entrar. Só que você não pode falar a língua inglesa lá dentro. Então, esse protocolo ele é muito claro com isso, porque a língua inglesa, né, como vocês sabem, na Nova Zelândia é a língua portuguesa, né, é a língua de colonização. Então, você pode até falar em outras línguas, mas o inglês não. Você tem placas dizendo lá, que mostrar que nesses espaços Mauri é proibido falar inglês. Então, aí a gente já começa numa reflexão quanto ao bilinguismo aqui no Brasil, né? A gente tem aí um sistema bilíngue dentro do nosso sistema de educação escolar indígena, né? Que se a gente for fazer um estudo, um diagnóstico, né, mais adequado sobre a educação escolar indígena em relação a ensino de língua, em relação... quando eu iniciei esse projeto, né, uma das questões que a gente precisa manter claro é quando a gente fala em ensino de língua, tem muito tipo de ensino de língua, mas no caso das línguas indígenas, a gente precisa falar em produzir falantes de língua indígena, aumentar o número de falantes de língua indígena. Então, quando a gente olha para esses fatores, né, a gente vê que o trabalho que a gente fez, eu não estou aqui falando mal da educação escolar indígena, ao contrário, eu venho da educação escolar indígena, fui professora durante 10 anos, eu estou fazendo uma análise das práticas pedagógicas que a gente vem fazendo, né, ao longo desse período, né, de implantação de escolas indígenas, né, que tem avançado bastante, mas quando se trata de aquisição de língua indígena, né, seja como primeira ou segunda língua, daí nas escolas isso é um fator essencial que precisa, né, fazer parte da pauta da educação escolar indígena, quando a gente quer aumentar o número de falantes. Então, essas práticas elas não têm contribuído necessariamente para trazer, né, esse aumento de falantes de língua.
Então, a gente precisa urgentemente rever essas práticas, né? Aqui do meu lado está o professor que tem escrito bastante sobre isso, provocado bastante os caingangues sobre as práticas pedagógicas, né, que a gente tem construído, principalmente relacionadas às nossas línguas, né? A gente fala de um bilinguismo de transição, né, que você usa a língua indígena para a criança aprender mais rápido o português. Depois que ela aprendeu, joga a língua indígena num canto, né, e segue com o português. Então, a gente já avançou muito em questão assim de, por exemplo, legislação, né, Lei de Diretrizes e Bases de Educação, LDB, né? Toda a legislação ela te dá direito de ter uma educação escolar indígena diferenciada e que contribua para a manutenção das línguas indígenas. Só que as nossas práticas não têm mudado, né? As práticas pedagógicas elas precisam andar junto e a gente não tem conseguido fazer com que ande junto, porque são questões complexas, né? A gente precisa caminhar passo a passo, passos firmes e bem dados, que eu falo, porque primeiro a gente lutou por formação de professores, né? A gente conseguiu, agora o Estado do Rio Grande do Sul fez a sua segundo concurso público para professor específico de língua indígena. Então a gente tem caminhado, mas ainda falta muito para a gente dizer a educação escolar indígena está contribuindo, sim, para a questão da revitalização das línguas. Tem muito potencial, eu acredito que tem muito, porque a gente tem uma estrutura, a gente tem as crianças disponíveis, né, meio turno, pelo menos, em todas as escolas, né? Então, você tem criança disponível querendo aprender a falar caingangue? A gente tem professores. Só falta formação, às vezes, falta orientação, falta formação, falta material, voltado para o ensino de língua indígena como segunda língua, né? Então, isso a gente vem também tentando construir. Então, lá no Mauri, a gente viu uma situação um pouco mais avançada já, né? Eles têm Instituto Mauri dentro da Universidade Massey, né? Então, esses professores que pensam o currículo Mauri, né, além o currículo Corrangareu, né, dos ninhos, além dos ninhos, então, tem a fase do ensino fundamental e médio, né, já dentro do molde dos Corrangareu, que eles chamam de Curacaupapa. Então, depois da educação infantil, você já entra no Curacaupapa, que tem o mesmo objetivo de trabalhar a questão da língua indígena, desde a aquisição até a parte que, como é que chama? Desenvolver a língua instrumental, né? Através da escrita e da leitura. Então, você tem, não é exatamente esse o termo, mas é o que eu lembrei agora. Então, você tem a parte da aquisição dessa leitura e escrita como um campo a mais para a atuação da língua Mauri. Então, é isso que a gente também precisa pensar, né? Não como... eu falo que é importante porque teve um período que os professores indígenas chegaram naquele ponto. Se a educação bilíngue não era prejudicial às crianças, você começar com o caingangue e depois passar para o português ou vice-versa. Então, existia essa crença de que educação bilíngue era prejudicial, que era atraso para as crianças. Então, a gente conseguiu ultrapassar, né? Só que falta realmente formação, assim, no sentido de ensino de línguas, né? E aí eu digo, assim, pela minha humilde observação, assim, do sistema educacional como um todo, na questão de ensino de línguas mesmo. Ou seja, hoje se fala em língua adicional, né? Eu trago da minha própria experiência porque a gente sabe que a partir do 5º ano, que é a partir da fase que a gente sai da aldeia e vai para uma escola convencional não indígena, você já tem inglês, você já tem espanhol, né? Só que dificilmente a gente sai falando inglês e espanhol no final do ensino médio, pelo menos nas escolas rurais. Espero que tenha mudado essa realidade, né? Mas a gente tem esse problema. Então, imagine uma língua indígena que não tem material, que não tem formação de professor, que não tem
para ensinar a criança, né, a língua indígena como segunda língua dela, já que em casa ela não teve o privilégio de adquirir a língua como primeira língua. Então, eu acho que faz parte, né, do Estado, do papel do Estado, começar a realmente trabalhar essa questão do ensino, da formação, né, de professores para primeira e segunda língua. Então, e no Brasil, como eu estava falando, a gente fala muito em bilinguismo. Mas quando é que bilinguismo funciona? Assim, no sentido de um bilinguismo simétrico, né? Não existe, para o contexto indígena, não existe bilinguismo simétrico. O português sempre oprimindo, silenciando, né? A mente da criança sempre funcionando em português. Então, o próprio contexto já deixa as línguas indígenas em desvantagem muito grande, né? Não deixa as línguas indígenas respirar e crescer e chegar nos ouvidos das crianças, principalmente. Então, na Nova Zelândia, eu vi educação em língua maori. Ninguém fala em bilinguismo. E no Brasil, né, a gente tem muita uma cultura de, até mesmo as publicações de livro, vou fazer um livro bilíngue, faz a primeira parte em português, a segunda em caingangue. Às vezes a segunda parte, que é a língua indígena, está numa letrinha pequena, e aí o aluno que já tem a cabeça, né, toda ocupada pelo português, o que ele vai fazer? Vai pegar o português, porque ele está mais letrado naquela língua, enquanto que no caingangue, e ainda tem todos os problemas relacionados à escrita, né? O professor Gilmar também sabe muito bem disso. Computadores não escrevem caingangue, às vezes as publicações vêm tudo errado. Para a criança não querer, para a criança, para dificultar essa leitura que flui no caingangue. Então, tudo isso vai dificultando. Então, a escrita, a leitura escrita, ao invés de ser um campo, né, que a língua indígena possa atuar, ocupar esse campo, né, e fortalecer, ela é ao contrário. Nossa, eu falo demais e já passou 25 minutos. Bom, mas vamos lá. Na Nova Zelândia, então, o auge do movimento dos Kohangareu é essa escola aqui. Assim, uma escola modelo que não tem divisórias, né? Muito bem pensada assim, para existir essa convivência intergeracional, né? Tudo voltado para a língua. Então, uma das mais bonitas que eu vi assim, e que eu vi funcionando, sabe? Então, a nossa curiosidade era, será que os Kohangareu assim, é tão legal como parece nas escritas? Então, a gente foi lá e realmente funcionou e está funcionando, mas a preocupação dos professores, né, é justamente essa. Parece que deu uma estagnada, né? Parece que o pessoal se sente seguro quanto à língua e as gerações atuais deram uma estagnada. Então, essa é uma das placas, né? Num dos Kohangareu, né? Numa das escolas, dizendo que ali é o espaço da língua maori. Então, para a gente implementar aqui no Brasil, a gente com eu evitei muito chamar de professores e aula, porque os Kohangareu, a ideia, o conceito de ninho de língua, ela não é o mesmo da escola e não pode ser o mesmo da escola. Então, a ideia é entender esses ninhos de língua como um espaço onde a criança que não teve em casa a língua, tem a oportunidade de ter nesse espaço, né, de uma forma mais natural possível, convivendo com os mais velhos, com os anciãos, né? Então, a gente fez tipo uma espécie de oficina com as pessoas envolvidas, que eram todos voluntários, principalmente mulheres, né, mães e avós, que são as que estão sempre muito mais preocupadas com esse movimento, né, de o que vamos fazer com essas crianças que não estão falando caingangue, que não estão falando língua indígena. Então, a gente fez essa formação, essa oficina para deixar bem claro o que é um ninho de língua, né?
Qual a língua que deve predominar, o que deve existir nesse ambiente de ninho de língua, né? Seja no caingangue, então a língua caingangue, todos os espaços, né, desse ninho. Aí o ninho é um espaço muito simbólico, não é um prédio, não. A gente tem um espaço físico, mas a ideia é que o ninho ele seja visto como a aldeia toda seja vista como um ninho, né? Assim como na Nova Zelândia, todos os espaços Maori é espaço da língua Maori, do tereu Maori. Então, essa é a ideia, a língua sair do ambiente doméstico, né? Ir para a aldeia, ir para todos os lugares que ela possa estar. Até por essa questão da criança construir referências de língua, né? As avós já são referência. Por exemplo, na minha casa, minha mãe não fala em português com as crianças. E eu tenho sobrinhos que tendem a falar só português. Então, quando eles chegam na casa da minha mãe, eles se viram nos 30 para falar em caingangue, porque eles sabem que ali é um espaço da língua caingangue. A minha mãe, meu pai, a minha família, né, mas principalmente a mãe, ela é uma referência. Então, é um gatilho para a mente da pessoa, né, para mudar, né, o modo caingangue e começar a querer falar. Então, esses textos eu vou pular um pouquinho. Eu acho legal esse texto porque é muito importante para o movimento de revitalização, muito mais para os indígenas, né? Então, gente, eu estou sem meu óculos e não estou enxergando. Tá. Mas esse é um trecho de uma entrevista que a gente fez com o professor Tony Warro, que é um dos líderes, né, do movimento Kohangareu. Então, ele falava para mim, você sabe o que é a palavra zilot? Significa? O que significa? Então, ele disse, alguém extremamente apaixonado a ponto de loucura. Nós não temos o suficiente deles agora. Eu tenho 56 anos agora, eu tenho feito isso ao longo de 30 anos e eu sinto, nós não temos, nós tentamos transmitir isso, mas eu simplesmente não consigo ver essa loucura mais. Então, ele me dizendo o que fez, né? Eles irem para as ruas, a língua, enfrentar a polícia e tudo mais. É alguém realmente muito apaixonado pela língua, pela história, pelos conhecimentos, né, pela cosmologia do seu povo, né? Então, esse é um passo fundamental, esse é um pilar que vai sustentar os movimentos do ninho de língua. Claro que existem outros fatores que vão fazer com que as pessoas queiram, né? Por exemplo, a atitude linguística dos falantes em relação à sua própria língua é fundamental para uma língua existir ou não. Então, a gente precisa ser capaz, né, como pesquisadores, identificar, né, entre esses povos quais são os fatores que levaram a essa língua a desaparecer, né, ou a entrar nesse processo de perda. Aqui eu tenho a foto onde a gente começou a desenvolver o ninho de língua, né, aquele prédiozinho do lado ali. A gente ganhou um recurso da Embaixada da Nova Zelândia e começamos. Só resumindo, então, o movimento lá, a gente fez, acho que, sim, 3 meses de realmente aula-vivência, que a gente chama, de implementação, né? Porque quando a gente começou, a gente ganhou o recurso e teve que parar para reformar. Aí depois, quando ficou pronto, a gente ia começar e entrou a pandemia. Então, a gente, quando voltou, toda a parte, né, do engajamento, do movimento interno, ela precisa ser refeita, porque, sobretudo, é um trabalho voluntário. E as pessoas têm que acreditar a ponto de se dedicar. Então, a gente teve uns 3 meses de aula-vivência mesmo, essa é uma das primeiras aulas, né? Crianças de 0 a 6 anos, antes delas entrarem para a escola, né? Então, algumas mães junto, algumas avós. Então, a minha mãe ela foi muito importante nesse processo. Então, aqui, como vocês podem ver, não existe aquela história de sala de aula, né? Então, a criança ela precisa estar exposta à língua.
às vezes na interação ou às vezes brincando enquanto os adultos conversam na língua e estão interagindo na língua. Sempre a questão do Ikrepé, né? O saber, o conhecimento próprio do Caingangue, o pensamento próprio do Caingangue, sempre junto com a língua. Então, aspectos culturais, coisas que a minha geração não viu fazendo assim como prática. Então, essa geração está vendo porque a gente fez todo um processo assim de conversar com os mais velhos e tentar trazer aquela memória adormecida sobre conhecimento, principalmente medicina, espiritualidade, toda essa questão. Então, as crianças, a gente andava muito pela aldeia com elas, né? E aqui tem algum cronograma de alguma atividade, né? Desde recepcionar as crianças, então a gente dentro do possível, né? A gente fazia esse guia, né? Tipo uma agendinha daquela semana para seguir com os alunos. Eu tinha um cuidado assim de escrever tudo que a gente tratava para ter uma noção do vocabulário que os alunos adquiriam, né? Nessas aulas. Então, a gente tinha presença de adultos, anciãos, principalmente, que falam a língua, e algumas crianças, né, que acompanham, que falam a língua, mas para dirigir as brincadeiras na língua. Então, era isso assim que a gente... então, a ideia do ninho, o conceito, é para andar cosmologia e língua junto. Cosmologia, epistemologia, toda essa questão, né, da parte mais cultural. Aqui são algumas ideias de alguns autores, já que vem trabalhando a revitalização. Aqui, os graus de ameaça, né, como a Unesco vem trabalhando e retomando. Então, situando essa iniciativa, ele está dentro dessa transmissão intergeracional. Porque no Brasil, do meu ponto de vista, era área que não estava sendo desenvolvida. Então, a gente tinha muito de produção, documentação em língua indígena, pesquisa em língua indígena, mas a transmissão intergeracional faltava iniciativas, e era essencial, né, para a revitalização. Aqui a foto da primeira turma e única, até onde eu sei, de revitalização, né, uma diplomatura em revitalização linguística que aconteceu em Lima, no Peru. Nessa primeira turma, eu fui uma das alunas, né? Do Brasil tinham 2 alunos, eu e mais um macuxi. Então, foram 30 pesquisadores e lideranças. Então, não eram só pesquisadores. Eu acho que um ponto importante é isso. A gente sabe que hoje, principalmente no movimento de retomada, tem muita liderança indígena fazendo retomada de língua. Liderança que não é linguista, que não é pesquisador. E eles estão num movimento solitário, né? A gente viu pela Língua Viva Língua, o evento que a Bralinha acolheu, né? Nessa parte da revitalização linguística, muitos relatos de experiências onde os indígenas estão fazendo sozinhos, abandonados à própria sorte, digamos assim. Então, a gente sabe que esse movimento da década é para realmente tentar impulsionar essas iniciativas, né? As parcerias e tudo mais. E a gente vê que um problema tão sério desse não vai ser resolvido e não pode ser resolvido quando a questão ainda está jogada para os próprios indígenas, no sentido assim desses guardiões, sabe? Depois do trabalho, chega em casa e pega seu livrinho, seu gravadorzinho e vai lá conversar com os mais velhos que ainda lembram a língua. Então, não é assim que os povos indígenas querem que as línguas que estão em perigo continuem sendo tratadas, né? Não é assim que nós vamos formar falantes de língua. Um problema tão sério do Brasil em relação às línguas indígenas não é dessa forma que vai ser solucionada, né? Pesquisadores, linguistas, né? Pesquisadores indígenas e não indígenas precisam estar juntos nessa jornada. Então, alguns avanços a gente tem a partir, né, de todo esse movimento. A gente criou, para esse movimento da década, a gente tem um GT nacional, e dentro do GT a gente tem
movimentos, né, por exemplo, a gente tem participado diretamente na criação do Departamento de Língua e Cultura, né, foi a Carta de Belém que a gente produziu lá em Belém, pedindo, né, na época estava bem na discussão e na criação do MPI, e a gente precisava garantir um Departamento de Língua e Cultura. Então, a gente garantiu, a gente conseguiu colocar a professora Altaci Cocama para trabalhar nesse departamento, né? E para a gente, então, começar a pensar numa política linguística para as línguas indígenas, né? Porque não é um indígena lá na sua comunidade, depois do expediente, consegue ter forças para ir tentar revitalizar a sua língua. Não é assim que a gente vai resolver essa questão. Ela não pode ser vista dessa forma, né? Então, precisa ser através de uma política linguística séria, né, junto com os povos indígenas e urgente, né? Não tem mais tempo, porque a questão da aquisição da língua, por exemplo, as crianças que a gente trabalhou até 2019, hoje estão em escolas não indígenas aprendendo português. Então, a fase ali da aquisição, a gente está quase que perdendo já. Então, a ideia, né, um propósito assim meu e de muitas indígenas linguistas também, é se dedicar um pouco mais nessa questão da revitalização, né? Sempre no sentido de produzir falantes, aumentar o número de falantes, porque a gente chama muita coisa de revitalização, e realmente a revitalização é extensa, mas a gente precisa de sempre nos perguntar, essa iniciativa contribuiu para produzir falantes, para aumentar o número de falantes, porque ali digamos assim, a veia do coração. Se você não tratar isso, você pode ter outras partes do corpo bem tratado, mas se o coração está doente e você não tratar, não vai ajudar muito, né? É preciso ter, sim, as outras partes assim saudáveis, mas se a gente não souber tratar, a gente não vai avançar muito no sentido de revitalização, né? De fortalecimento, manutenção das línguas. Então, minha reflexão, desculpem extrapolar o tempo, era isso. Muito obrigada. Obrigado, Márcia. Parece que, então, como de praxe, abre-se para manifestações. Alguém queira também dirigir questões para a professora. Boa tarde, os colegas do Instituto. Márcia, parabéns, né, pela fala. Eu sou do interior, eu fiz graduação e mestrado numa instituição do Centro-Oeste, onde ali tem os povos Guarani, Kaiowá, Terena, né? A gente sempre fala do cumprimento de Maibachapá, que é o cumprimento deles lá, e me chamou muito a atenção várias questões que você trouxe. E uma das que eu fico pensando é realmente uma relação cultural, né, nossa, de reconhecimento, primeiro, das lideranças indígenas, né, da forma de organização desses povos dentro da reserva. Eu fiz estágio também, mas os programas de formação continuada, né, e uma pergunta também que eu lhe dirijo seria nesse sentido, como também esses programas de formação continuada, que eles são muito importantes para nós, PIBID, de residência pedagógica, inscrições de línguas. Então, assim, essa questão da formação de professores. E uma pergunta também que eu passo para você, não sei se, né, como que está isso, por exemplo, ali é muito próximo do perímetro da cidade, do perímetro urbano, né? Então, essa relação de algumas mais distanciadas, outras mais próximas, como a gente poderia estar pensando isso, né? E, por exemplo, nessa escola, era uma escola de sapê, os fazendeiros colocaram fogo, depois os indígenas vai e retomam, as casas de reza, a mesma coisa. Então, a gente fica pensando, sem essa capacidade nossa de mudar mesmo, né? De reconhecimento das comunidades, não só no sentido, mas, assim, uma mudança. Porque não adianta, às vezes, de fora, né, toda a relação da comunidade, e nós aqui dentro do próprio país não ter a capacidade, né,
de dignidade mesmo dos povos originários, que é uma coisa muito séria, né? Então, seria um pouco essa pergunta, de perguntar como que está isso, essas discussões, e na nossa condição. E com a pedagogia também, porque a gente está falando das séries iniciais, né? Como que fica toda essa correlação. É isso, obrigado. Bom, obrigada pela contribuição e pela pergunta. Acho que são várias questões, né, relacionadas. Uma delas é essa questão de contexto muito próximo do urbano, e hoje a gente tem muito indígena vivendo em contexto urbano, que também é uma das grandes questões, né, em relação à aquisição da língua indígena. Então, essas famílias, né, que se mudam para a cidade, então elas estão ali isoladas, já longe, né, da comunidade que fala. Então, a gente já teria um outro contexto também, né, de ensino de língua indígena ali. Né? Seria um negócio mais parecido com, talvez, para a língua de herança. Então, são muitas questões assim que começam a entrar, né, nesse debate. Mas a gente tem alguns exemplos, né? Um Rio Grande do Sul, que tem uma comunidade urbana, né? Hoje os indígenas até não gostam de falar, né, em indígenas urbanos, porque a gente acredita que a cidade foi crescendo e tomando, né, chegando e nos afetando, digamos assim. Então, são os fatores que estão ali condicionando todo esse contexto que a gente vivencia hoje. Mas o que eu queria dizer é que nessa comunidade urbana de Porto Alegre, uma das comunidades Caingangue, eu não tive a oportunidade de visitar, mas a minha irmã, que trabalha com gestão e sustentabilidade, ela teve numa das aldeias, e que trabalhou junto comigo no Ninho de Língua, ela teve numa das aldeias urbanas de Porto Alegre, e chegou assim maravilhada, porque lá só se ouvia Caingangue entre as crianças. Então, você vê que é possível, né? A questão do contexto ser muito próximo, né? Quando a comunidade está decidida, quando a família está decidida qual língua a criança vai aprender primeiro, isso não se torna um empecilho, né? Tem suas dificuldades, mas não é um empecilho, né? E isso serve de exemplo para outras línguas, não só as indígenas, né? Pessoas vivendo fora de seus países que mantêm a sua língua, né, de origem como primeira língua. Então, isso é muito possível, mas a gente precisa de condições, né, para trabalhar. No mês passado eu estive em São Paulo e eu visitei o Museu das Culturas, e lá tinha um pessoal indígena da aldeia étnica. Então, você vê muitos contextos assim. Então, a aldeia multiétnica são indígenas de vários povos. Então, que teoricamente são várias línguas ali, né? Mas que por algum motivo elas tendem a aprender só o português, e que eles estão né, solicitando um ninho de língua, né, como demanda também de como transmitir a língua nesse ambiente, né, muito mais próximo. E a questão da formação, realmente, assim, como eu mostrei no exemplo, a América Latina toda, e eu só ouvi falar ainda desse único curso, assim, para formação, né, nessa área de revitalização. Então, a revitalização de línguas, ela precisa ser um grande, não só uma luta dos povos indígenas, que agora a universidade também, né, está junto nesse engajamento, né? A gente teve vários eventos importantes desde 2019, né, que foi o Ano Internacional das Línguas, agora a década, mas a revitalização, ela precisa ser uma grande área da linguística, que tem que mostrar serviço também, nesse sentido de produzir falantes e estimular, né? Claro que um linguista não indígena não vai lá para a aldeia e transformar as coisas sozinho, não é isso. Mas a gente precisa que essa relação, né, do linguista, ele precisa estar mais próximo das comunidades, mesmo no sentido assim de alguma orientação, né,
com relação à própria percepção da comunidade, porque muitas vezes os velhos sabem o que está acontecendo, mas os mais novos, os mais jovens estão preocupados com outras coisas e não querem saber muito o que está acontecendo. Então começa por ali, eu acho. Eu não sei se eu te respondi. Mais alguém? Oi, Márcia, muito obrigada por sua fala. É inspiradora. Eu me chamo Fátima, sou professora da Universidade do Estado do Amazonas e dou aula no Parfó de Língua Portuguesa. E tenho uma turma em São Gabriel da Cachoeira com 14 etnias. E você falou muito de ninho de língua, fiquei aqui o tempo inteiro pensando neles, me comunicando e tal. Mas também queria saber um pouquinho mais sobre o ninho de cultura, porque uma coisa que me chamou a atenção e que me deixou preocupada são desafios não só de fora, mas de dentro, principalmente a chegada do neopentecostalismo, né? Porque não tem permitido que eles cantem as músicas e façam seus rituais. E a língua não está dissociada disso. Então, eu queria, né, que você, se pudesse, falasse um pouquinho sobre isso. É também uma preocupação deles, mas muitos já são evangélicos e ficam mesmo numa loucura quando a gente chega, né? Porque esses alunos têm aula em São Gabriel, mas são alunos das comunidades, né? E eu também sei que eles escolhem isso por conta de uma sustentabilidade econômica, como se a religião chegasse e desse para eles uma outra possibilidade de sustentabilidade, ou de uma relação econômica aí, né, de incentivo, que eu acho que deve ser caro também construir uma escola com essa estrutura, né? Então, se você pudesse falar um pouquinho mais sobre esses dois desafios. Bom, essa questão, né, que toca esse espiritual, né, é uma questão bem complexa para todos, assim, não só indígenas, mas que para o caso dos indígenas, eu acho que eu fico assim espantada em saber que ainda existe esse tipo de coisa nas comunidades, né? E aí eu toco um outro fator, que é a própria conscientização do povo em relação à política linguística que esse povo tem adotado, né? Então, quando a gente fala em política linguística interna, né, de base comunitária, muitas vezes não existe assim uma coisa feita, né, uma política linguística feita de forma consciente. Apesar de que sempre vai existir uma política linguística, consciente ou não, ela existe, porque são escolhas, né? Mas quando existe uma política linguística consciente, eu acho que esse tipo de abordagem, né, das igrejas, ela se torna cada vez menos impactante. Então, eu vejo entre os Caingangues já um negócio um pouco mais resolvido, essa questão. Então, tem lugar para a cultura, para a espiritualidade Caingangue, e tem lugar lá da igreja, que muitas vezes a igreja ela resolve coisas que o Estado não resolve, né? Por exemplo, entre os Caingangue, da área onde eu venho, muito problema com alcoolismo entre jovens, alcoolismo e suicídio. Então, como ninguém faz nada, a igreja é o único lugar onde, às vezes, a família encontra um amparo. Então, tem todas essas questões e que, se você tem uma política linguística séria, né, de Estado mesmo, né, que olhe para todos esses fatores que levam à perda da língua, então, muita coisa você resolve, né? Por mais que você não trate cada coisa, né, cada questão, como por exemplo a questão da fé, ela também não é quando você coloca do lado das questões culturais, não é tão simples assim de se resolver. A gente tem hoje nos tempos atuais, a gente teve, o senhor Vilmar conheceu o nosso último líder espiritual chamado Cuiã, que passou por todos os processos, né, de se tornar um líder espiritual, o processo para se tornar pajé, que é o Garcia. Ele faleceu faz, acho que uns 2 meses, né, com 106 anos, muito lúcido ele
estava. Então, antes de falecer, ele deixou uma neta dele para seguir aquele caminho. E a família está em guerra por causa disso, porque a família vem de uma religião e a neta quer seguir, né, o que o avô dela deixou, e que a avó ainda está lá para terminar de ensinar o resto dos rituais para ela. Então a família está em guerra, porque é uma questão super complexa. É aquilo que, né, a gente não... são saberes que estão ali disputando espaço. Então, de que forma a gente vai resolver isso? Uma vez eu aprendi que tem lugar para tudo no coração, né? Até mesmo a ciência, se for levar muito ao pé da letra, entre os conhecimentos tradicionais se choca na hora. Então tem aquilo que é ciência e tem aquilo que é sagrado do meu povo. Hoje eu vejo dessa maneira. Então a língua é uma das questões sagradas, né? Então a parte espiritual a gente vai resolvendo. Mas eu acho que num país que hoje te dá liberdade de seguir a religião que você quer, nenhuma tem o direito mais de chegar com uma abordagem assim tão violenta, né, para os indígenas. Então eu acho que com uma política linguística interna entre lideranças e comunidades se resolve muita coisa. De proibir cantar na língua indígena é isso que eu consigo te falar hoje, assim. Bom, nós vamos agradecer mais uma vez a professora Márcia pelas palavras e por estar aqui compartilhando com a gente, né? Faltou dar a palavra para a Márcia, né? Ela tem que dizer o que ela... Só agradecer mesmo e dizer que a gente está, né, com um trabalho em andamento, que é essa proposta, né, de construir uma política linguística junto com o MPI, né, e que a gente sempre para na questão do orçamento, né, é muito ruim ficar falando de dinheiro, mas essas são as palavras, né. O MPI não tem recurso, é sempre essa, né, para a política linguística. Então, muita coisa que a gente tinha solicitado como política, né, que poderia já estar em andamento, eu acho que uma coisa os povos lutarem sozinhos, né, mas realmente a universidade, como instituição federal, continuar nessa guerra com a gente, né, eu acho que é diferente nós pedir como indígena sozinho e a universidade, né, reafirmar a importância disso tudo, de uma política linguística séria, né, a gente precisa se preocupar se aquilo está impactando diretamente nesse aumento de número de falantes, que é isso que vai reverter, né, tirar as línguas desse quadro, desse processo de desaparecimento e tentar dar um respiro. Então, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar falando um pouco de revitalização, um pouco do GT Nacional, o trabalho do GT, um pouco do Ministério, e que a gente precisa continuar contando com a parceria de todos. Obrigada. Eu conheci a Márcia ainda no 3º grau indígena da Unemate, né, no Mato Grosso. Ela tinha saído da aldeia para ser uma aluna, né, do 3º grau, que naquela época só tinha aula presencial em janeiro e em julho. Eu dei aula para ela em alguns desses meses, né? Então, uma menina ainda que chegou. Agora se passaram 20 e poucos anos, né? E eu tenho muito orgulho e muita felicidade de ver a intelectual que você ficou. Então, eu só queria agradecer você por toda a sua luta, pela sua dedicação, pelo seu estudo. A gente precisa muito de pessoas como você. Márcia, também quero agradecer enormemente a você por ter aceitado o nosso convite, por ter compartilhado tantas assim, experiências, né, que são muito importantes. Obrigada por compartilhar a sua sensibilidade,
né? E essas histórias, né? E acho que é inspirador, né? A gente vê o projeto que você, com colegas, tem tocado, e acho que é muito importante você estar agradecendo a gente. Na verdade, nós que temos que te agradecer.